Vai começar o programa Eu e Elas, oferecimento Sicoob. Com o tempo, descobri uma escolha que muda tudo. Que faz crescer o espírito da parceria e o desejo de fazer a diferença. Porque estar juntos faz bem. E quando a gente se une, a transformação acontece. Em 2026, escolha acreditar no poder de cooperar. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Olá, meus amores, ano novo, verão novamente. Mais uma vez a gente está aqui com o programa Eu e Elas, trazendo muita informação, novidades e dicas quentes para você. E digo mais, neste programa você vai conhecer dicas importantes de como cuidar da sua saúde no quadro Saúde e Bem-Estar. Tem também dicas importantes no quadro Beleza e Estética. Afinal de contas, cuidar da nossa pele é essencial nesse clima quente, né? Agora, o mais legal de tudo, você vai ver no segundo bloco. Uma viagem muito bacana a Caraíva. Afinal de contas, neste programa de janeiro, nós vamos conhecer destinos incríveis para você passar o seu verão. Então, diretora, roda a vinheta, porque o programa tá demais e começa agora. Sol, praia, o verão chegou, a estação mais quente do ano. É por isso que eu vim aqui para essa prainha, trouxe a doutora Lorena Galais, que é médica ginecologista, e nós vamos conversar sobre a estação, que traz muito prazer, mas ao mesmo tempo, infelizmente, também traz algumas doenças. Por quê, doutora Lorena? E obrigada por estar aqui comigo. É um prazer estar aqui com você. Alguns hábitos que a gente traz para o verão acabam causando um pouquinho de malefício. Então, é excesso de exposição ao sol, é o dia inteiro com biquíni molhado, roupas molhadas, nessa umidade, no calor. Tudo isso contribui para algumas coisas que não são muito legais, né? Você falou do biquíni molhado. O que pode acontecer? Olha, se o corpo está bem preparado, se ele tá forte para combater qualquer coisa, o corpo dá conta de resolver isso aí. Mas do contrário, tem alguma queda de imunidade, os excessos de final do ano, um pouco líquido. Essa região, a região íntima, ela fica como? Quente e úmida o dia inteiro. E o que gosta de calor e umidade? Fungo. Então são as candidíases. As candidíases são muito frequentes nesse período, justamente por passar o dia inteiro exposto ao sol, à umidade e ao calor. E aí o que a mulher deve fazer para evitar? Primeiro, cuidar da saúde, né, para prevenir. Segundo, evitar ficar com o mesmo biquíni molhado o dia inteiro. Vai passar na praia o dia todo? Leva uma roupa, toma um banhozinho, uma ducha e evita ficar exposta ao excesso de umidade. O uso de sabonetes íntimos também com pH adequado melhora muito essa questão e até a própria alimentação. A alimentação influencia? Influencia muito, porque se você está comendo uma alimentação errada, rica em produtos químicos que não são muito legais, rica em açúcar, aumenta muito a chance de candidíase, principalmente leite e açúcar. Olha, tá vendo, gente? Então tem que evitar esse tipo de alimentação e priorizar aquilo que faz bem de fato para a saúde. E infecção intestinal também acontece? Falando em alimentação, é muito cuidado. Uma das coisas mais frequentes nessa época é a infecção intestinal. Porque a gente traz a comida de casa ou de vendedores ambulantes. Essa comida está exposta ao calor. Calor em excesso, multiplicação de bactérias. Cai no intestino, infecção intestinal. Então, ela é muito frequente. Tomar muito cuidado com o que você vai comer, saber de onde está vindo a comida. E com a comida que você leva também, sempre armazenada num lugar frio, mais fresco. E infecção urinária? Infecção urinária é um outro problema. Por quê? Nós temos o hábito de um consumo de líquido X. Só que a gente chega numa praia, nós gastamos muito mais líquido, o corpo produz excesso de calor, para liberar o excesso de calor ele produz suor, a gente não percebe, então o corpo desidrata. Desidratou, urina mais concentrada, o xixi mais concentrado, infecção urinária. Sem contar os excessos também, né? As comidas erradas, a imunidade que cai, noite perdida. Então o corpo fica mais sensível, tem que tomar muito mais cuidado, aumentar a ingesta de líquido e higiene nessa região também.
Quando você fala em ingesta de líquido, você está falando em ingesta de cerveja? Não, líquido, água de coco de preferência, nada de refrigerante. Sucos são bons, mas tem que tomar cuidado com sucos industrializados, que tem uma quantidade muito grande de açúcar. E até os sucos, apesar de serem naturais, de frutas, eles também têm açúcar. Então, para quem não tem nenhum problema, tudo bem. Mas tomar cuidado com as pessoas diabéticas, com aumento de peso, essas coisas mais. Doutor, e o que causa assim a insolação? O excesso de calor e a falta de líquido ingerido. Então é muito cuidado com a desidratação. A desidratação é uma coisa muito comum nesse período, porque a gente não bebe o líquido suficiente, ou às vezes vai na cerveja. Se você tem uma ingesta grande de álcool, entra muito líquido, mas sai mais do que entra, porque o hormônio antidiurético que a gente libera quando ingere o álcool faz muito xixi. É o famoso, comecei a beber agora xixi o tempo inteiro. E aí começa a desidratar. Inclusive crianças estão o tempo inteiro no mar, piscina, todas acabam esquecendo de beber água. E assim, quando perceber, vamos supor, a mãe percebeu que a criança não está passando muito bem, ela deve já procurar um médico? Não, você pode primeiro hidratar. Então, primeiro ponto é a hidratação. Como é o mais comum, a criança está um pouco mais quieta, um pouco mais caidinha, está reclamando de enjoo. Água de coco, passa, compra uma água de coco, hidrata bastante. Se melhorar, acabou. Era só isso mesmo, só cuidar com o resto da hidratação. Não manteve a enjoo, manteve a dor de cabeça, ou então queda do estado geral, vai para o hospital, que muitas vezes é necessário uma hidratação venosa, na veia, né? O famoso soro na veia. Agora, doutora, para passar o verão, esses meses assim, curtindo, né, esse sol, praia, piscina, viajando tranquilamente e a família sem ter dor de cabeça, tem alguma dica de ouro? Dica de ouro, se preparar, tá? É se programar. Sai de casa já com uma cobertura, uma sombrinha para poder proteger do calor, sempre uma roupa seca e toalhas para poder trocar roupa, não ficar o tempo inteiro molhado, frutas, muito líquido, água de coco, sempre nas comidas sempre estar refrigerado e cuidar da saúde, né, antes, para poder passar por esse período bem saudável. Pois é, gente, essas foram as dicas do nosso quadro Saúde e Bem-Estar desse primeiro programa de janeiro. Você já pega, já faz para você ter um verão com maior tranquilidade. Doutora Lorena, muito obrigada. Que agradeço, obrigada. É sempre um prazer estar aqui. E ainda nessa edição, você vai ver dicas de como cuidar da sua pele com a doutora Fabíola Alvarenga. Na verdade, o verão tá aí e é importante todo esse cuidado. Fabíola, é com você. Bom dia, Isa. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre cuidados com a pele no verão. O verão aumenta a exposição solar e o sol é uma maravilha. Mas ele não é um vilão, se a gente aproveitar com responsabilidade, com os cuidados com a pele. Os cânceres de pele têm aumentado globalmente e no nosso país são 200 mil novos casos em média a cada ano. O câncer de pele é um dos preveníveis, um dos cânceres mais preveníveis. E a gente pode lançar a mão de muitas coisas, como óculos de sol, roupas com proteção UV, protetor solar, usar antioxidantes orais e tópicos. São muitas formas de prevenir uma doença. Protetor solar, ele não é um cosmético, ele é prevenção de doença. Agora eu quero trazer para vocês cuidados com a pele que a gente pode fazer diariamente para prevenir envelhecimento, manchas da pele e algumas coisas que vão acontecendo por causa da radiação solar. O uso de antioxidantes orais, o uso de antioxidantes tópicos, lavar o rosto com sabonete suave 2 vezes ao dia, usar um bom hidratante. Nós não precisamos ter milhões de produtos em casa para passar, mas fazer de forma adequada e assertiva. Usar um bom hidratante e ao longo do dia, principalmente durante o dia, usar antioxidantes na pele para prevenir a formação de radicais livres. Uma dica legal para vocês é, após a higienização do seu rosto, lavar o rosto com sabonete, quando você for usar o seu hidratante, você pode pingar umas gotinhas de óleo de semente de romã. Ele é antioxidante e vai potencializar o efeito do seu hidratante. Uma dica barata e eficaz. E após o uso do hidratante, usar protetor solar, sempre.
E a gente fica por aqui. Para mais dicas, pode seguir o meu Instagram e um bom verão. Obrigada, doutora Fabíola. Afinal de contas, cuidado é prevenção. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí não. Mas antes, aproveita para curtir as nossas redes sociais, seguir a gente no nosso Instagram e mais do que isso, toma um copinho de água para hidratar seu corpinho e volta para cá que eu tô te esperando. Estamos de volta e agora eu vou te levar para um destino incrível. Nós vamos lá em Caraíva, onde eu fiquei alguns dias e olha, foi uma experiência muito bacana e você vai acompanhar junto comigo agora. Chegar a Caraíva é antes de tudo um ritual. Eu tiro a sandália e deixo que a areia abrace meus pés e entendo já nos primeiros passos que aqui o tempo não corre, ele caminha entre o rio e o mar. Esse pequeno vilarejo de Porto Seguro existe como um refúgio, onde a simplicidade dita as regras e a natureza conduz o ritmo dos dias. Enquanto caminho, lembro de histórias que se cruzam nesse mesmo cenário. Penso em mulheres que, como eu, sentem esse chamado difícil de explicar. Uma delas é a influenciadora digital e farmacêutica Micaela Bergamini. Ela viaja sozinha pelo mundo, mas sempre volta para Caraíva. Aqui ela se reconecta, se fortalece e inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Micaela é a minha Cicerone. Nesta rápida viagem, vai me apresentar a vila. Nosso primeiro bate-papo foi na Padoca, uma pequena padaria cheia de charme aqui no vilarejo. Estou aqui com a Micaela, mas ela não é baiana, ela é paulista, mas vai me apresentar a Caraíva, porque ela, como ninguém, conhece Caraíva com a palma da mão. Micaela, não é isso aí? É isso, Isa. Eu venho aqui para Caraíva faz anos já, né? Caraíva, inclusive, eu tento ir para outros lugares, conhecer outros lugares, até vou, mas Caraíva sempre me chama de volta. Eu gosto muito daqui. Aqui é um lugar muito especial. Eu sinto que tem uma força ancestral também muito forte e um lugar principalmente bem seguro para as mulheres. Então é isso que faz com que eu retorne sempre também. Olha, esse é um ponto-chave que ela está falando, até porque você está num hostel que é voltado para o público feminino, né? Isso. Todas as vezes que eu venho pra cá, eu fico nesse hostel, então eu venho sozinha, só que eu nunca fico sozinha, porque todas as mulheres, a gente vem muito aberta a criar conexões, a conhecer pessoas, então todas as vezes eu fico hospedada nesse hostel e é muito legal, porque a gente conhece pessoas do Brasil todo, inclusive pessoas fora do Brasil também, que vêm pra Caraíva conhecer com esse mesmo intuito. E hoje você vai me apresentar o quê? Conta lá para quem tá em casa. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Barra, do Rio, pegar um pôr do sol aqui em Caraíva, que é muito legal, né? Que é uma das coisas mais legais para fazer aqui, que é um visual incrível que você não encontra em praticamente nenhum outro lugar. Vamos conhecer essa vila tão maravilhosa, vamos conhecer também um pouquinho do Xandó, que é muito legal aqui em Caraíva. A gente vai andar por essas ruas tão incríveis que a gente não encontra praticamente nenhum outro lugar do Brasil, né? São ruas que nos conectam mais com a natureza, que faz com que o tempo desacelere mesmo. Puxa, tem muita coisa pra gente fazer, mas antes a gente vai tomar um cafezinho aqui nessa padaria que é tradicional, né? A Padoca, todo mundo conhece, é praticamente um ponto de encontro também. Todo mundo vem pra cá cedo, já tô aqui, a gente já toma um cafezão da manhã pra começar o dia. Então, ó, fica ligadinho aí com a gente, porque a partir de agora começa Expedição Caraíva. Ainda na Padoca eu conheci a Andréia Augusto, outra paulistana, que falou que longe do ritmo acelerado da metrópole, ela encontra o equilíbrio entre o corpo e a mente. Caraíva me encantou logo na primeira vez, talvez porque aqui tem uma paz, né? Eu falo que é uma falta de barulho que faz a gente se sentir em paz, porque o barulho do mar não é barulho, né?
é paz. Então, acabei sendo conquistada por esse lugar e venho todo ano rever e ter esse meu momento. Andréia, agora você é uma mulher 50 a mais, eu também. E a gente estava conversando sobre o fato de viajar sozinha. Você acabou de dizer que vem para Caraíva há pelo menos 5 anos. E, além disso, sempre com uma amiga ou mesmo sozinha. O fato de você ser mulher não é um empecilho para você? Você não se sente constrangida? Como que você vê hoje as mulheres que estão cada vez mais viajando sozinha? Eu acho que as mulheres mudaram muito nos últimos anos, né? Eu acho que nós teve muitos ganhos de empoderamento, fortalecer o nosso... A mulher como um todo, né? Tem várias coisas envolvidas nisso que eu não vou entrar nesse tema, mas o mais importante é isso, de elas quererem viver, não só serem as mães, aquelas mulheres executivas, também estarem aproveitando a vida, né? E eu acho isso lindo, a gente ter essa coragem hoje em dia, porque realmente ainda temos essa dificuldade de estar sozinha, de algum perigo acontecer, mas eu acho que a gente está ultrapassando esses nossos limites também, que não são, às vezes são nossos limites, né? Então eu acho isso incrível, né? A mulher hoje em dia, ela é inspiração. Para mim, ela sempre é inspiração. Antes de conhecer os locais que Micaela falou pra gente em nossa conversa, fomos até a pousada Habitat, onde a terapeuta Isis Paranhos está morando. Isis é mineira de BH e está vivendo há cerca de quase 2 meses em Caraíva. Caraíva é pequeno, mas tem a alma grande. Pois é, e eu tô aqui com Isis Paranhos, que olha, gente, ela é terapeuta e escolheu aqui Caraíva para viver. E isso foi assim, de repente. Conta um pouquinho pra gente, Isis. Obrigada por me receber, viu? Eu que te agradeço. Eu sinto que Caraíva tá me recebendo assim e foi um chamado, foi um acontecimento que não foi programado, não foi algo que eu passei anos me programando para vir, mas que aconteceu e que foi fluindo muito bem. Eu vim para uma vivência em Trancoso e já ia conhecer Caraíva por alguns dias para conhecer uma pousada e acabei encontrando minha casa aqui na pousada Habitat para poder passar essa temporada, ficar mais tempo, e é também onde eu estou fazendo os atendimentos por enquanto e estou me encontrando em termos de estar em um lar dentro de Caraíva. Depois da conversa com a Isis, Micaela me levou ao hostel, onde ela sempre fica hospedada. Logo na chegada, um gesto simples que traduz o espírito do lugar. Um lava-pés pensado para que os viajantes possam se lavar após as andanças pelas ruas de areia da vila. Um cuidado que simboliza acolhimento, simplicidade e o respeito ao ritmo leve de quem vive ou visita esse lugar tão especial. Pois é, gente, de fato agora eu tô aqui sentadinha no deck do Vulva Caraíva, que é um hostel pra mulher que a Micaela já tinha dito pra gente no café da manhã que ia trazer pra eu poder conhecer. E eu tô ali com a Fernanda, que é a gerente aqui desse espaço, e com a Vitória. Gente, conta pra mim, Fernanda, por que Vulva Caraíva? Nomezinho bem peculiar, né? E como é que é esse hostel? Qual é o conceito final? Então, a nossa ideia enquanto empresa foi de justamente trazer para Caraíva, que era um lugar que já teve muito essa fama, né, de ser uma vila de mulheres, um lugar que elas se sentem seguras. E é muito por conta desses motivos que a gente veio morar aqui, eu e a Vitória principalmente. E muitas das mulheres que você conhecer, que não são daqui, mas que estão morando lá, veio a primeira vez e nunca mais foi embora. Você vai ouvir muito isso. Eu já ouvi várias vezes hoje de manhã. Você vai ouvir muito isso. E aí nasceu a Vulva, que surgiu com essa ideia de ter um ambiente apenas de mulher, porque aqui existem outros hostels, mas com quarto misto, que tem, né, não tem muito esse conceito nosso. E o nome vulva vem muito para desmistificar, né, por que é uma palavra proibida? Por que a gente não pode falar sobre o nosso corpo, sobre as nossas partes íntimas, né? Sendo que os homens são ensinados desde crianças a exercitarem esse lado e a gente não. Então,
veio muito para abrir essa oportunidade, né, para que a gente tenha esse espaço, essa voz e essa liberdade, exatamente. E aí a gente consegue trazer mulheres incríveis que estão unidas a esse propósito, como a Mica, como a Vitória, que já foi nossa hóspede e veio 1 milhão de vezes desde então. E hoje é uma empresária maravilhosa. Gente, olha que bacana, né? Eu tô aqui com uma paulista, que é a Vitória, a Micaela, que é paulista, e a única baiana do pedaço aqui é a Fernanda. Mas ela não é daqui de Caraíva, ela é lá de Salvador, mas tá na Bahia, né? Agora, Vitória, conta pra mim, você já foi hóspede e veio de São Paulo, sempre vinha a passeio, aí resolveu ficar. Foi. O que Caraíva tem, gente, que as pessoas vêm pra cá e ninguém quer ir embora? Tem uma magia aqui, tem um negócio, mas a minha história foi parecida com essas tantas outras. Eu vim, me hospedei aqui na Vulva a primeira vez que eu vim pra cá. Conheci mulheres incríveis aqui, fiz conexões ótimas, então acho que isso de largada já tornou minha experiência de Caraíva muito diferente. Foi um lugar que eu vim sozinha e Caraíva me abraçou, assim. Conheci Fê e fui vindo cada vez me apaixonando mais pelo contato com a natureza, pela possibilidade de liberdade, de independência, de andar tranquila aqui também. Eu que venho de uma cidade muito grande, né? Estava acostumada a um outro âmbito de vida, então eu precisava desacelerar, exercitar minha independência. Gente, acho que eu vou mudar pra cá, hein? Exercitar minha independência e explorar outros horizontes. Então eu vim nessa intenção pra cá e realmente tá fluindo, tá sendo muito bom, tô empreendendo agora, mas vim disposta a ver o que Caraíva vai me entregar. Vamos falar sobre, então, empreendedorismo, porque a Micaela também é empreendedora, né? Nossa. Conta pra gente, Mica, o que você faz? O que eu não faço? Fácil Melhor assim. Mas eu sou farmacêutica também por formação. Eu tenho uma marca de cosméticos que o intuito dela é realçar realmente a beleza das mulheres, trazer essa beleza, autoestima também, né? Cada produto que eu faço é com esse objetivo. Tenho também uma loja de cristais, então gosto muito dessa parte da espiritualidade, porque eu falo que eu gosto de cuidar da parte externa, né, com os produtos, e da parte interna também, porque nós mulheres precisamos estar bem alinhadas com esses dois. E também sou influenciadora, então levo como profissão também essa criação de conteúdo, auxiliar o trabalho de empreendedoras mulheres. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é quando eu vou num restaurante, em algum lugar que tem uma mulher à frente disso, sabe, pra poder falar, pra poder mostrar. Então isso pra mim também é muito importante e é uma das coisas assim do meu propósito de vida mesmo, trabalhar unida com mulheres, assim. Pois é, gente, tudo a ver com o programa Eu e Elas, porque a gente fala exatamente, eu falo sempre assim, que é de mulher pra mulher, não é Marisa não, mas é de mulher pra mulher mesmo, porque a gente faz o programa voltado pra falar sobre temas bem femininos e o empreendedorismo, né, no caso da Fernanda, ele é algo muito, muito latente. A gente pega uma coisa e vai até o final e faz. Porque a gente quer dar conta do mundo, né? Sempre. Carregar nas nossas costas. Carregar nas costas. Depois não sabe por que pinou. Haja fortalecimento lombar pra carregar o mundo nas costas, né? E agora você hoje tá fazendo o que aqui? Com o que você empreendeu? Eu tô empreendendo com um restaurante, um restaurante vegetariano na beira da praia. Então quando eu vim procurando trabalho, aberto a qualquer possibilidade. Eu comecei atendendo nesse restaurante e depois me surgiu a oportunidade de assumir ele como dona. E as mulheres que chegam até aqui, como é que elas são? Que tipo de mulheres vêm pra cá? Então, vou te dar um dado bem amplo, assim, mas a maioria, cerca de 80% das mulheres que a gente recebe são viajantes solas. Então, olha! São mulheres que viajam sozinhas, a primeira vez ou não. Por exemplo, tem mulheres que estão há 20 anos, a gente conheceu ontem uma das hóspedes que está viajando sozinha há 20 anos, praticamente a minha idade de história de viagem. Ai, meninas, adorei. Muito obrigada por vocês me receberem aqui. Muito bem-vinda. Por vocês, sabe, abrirem o coração, contar um pouquinho dessa história, porque assim, para quem está em casa assistindo a gente e sabe, tem vontade de viajar e não conhece Caraíva, já sabe para onde vai vir, né? Onde vai ser acolhida, onde vai ficar. E mais do que isso, se em cada lugar que a gente chegasse, a gente olhasse para outra mulher, não como eu gosto sempre de falar isso, não como uma rival, mas como uma mulher que vai te acolher. Por exemplo, a Micaela eu conheci
pelo Instagram. A gente começou a conversar e eu falei, você vai me ajudar em Caraíva? Ela falou, pode vir que eu vou te mostrar tudo. Então, isso daí é importante de acontecer, né? A gente ter a sororidade que a gente tanto fala e muitas vezes pouco pratica. Exatamente. Juntas somos mais fortes de verdade. É isso aí. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Um lugar que traduz beleza sem excessos, simplicidade que acolhe e coragem de empreender uma vida mais alinhada com o que realmente importa. E talvez seja por isso que quem vem uma vez quase sempre volta ou fica para morar e empreender. Afinal, Caraíva não se visita, se sente. E foi isso que aconteceu com a empresária Fernanda Zionkovski, que chegou à vila, se apaixonou e também resolveu empreender. Fernanda, como é que foi essa mudança de vida, né? Sair de Porto Alegre para vir para Caraíva? Foi bem desafiadora, né? Não dá para negar. A gente demanda bastante coragem para fazer esse tipo de movimentação, porque abrir mão de muita estabilidade, muita segurança, muito conforto. Fique pensando, o que faz, na sua opinião, as pessoas mudarem assim quando elas vêm para Caraíva? Eu acho que as pessoas buscam aqui uma vida, acho que de mais propósito, de mais conexão, uma vida mais de comunidade, de pertencimento. Aqui, quando eu trabalhava na CLT, eu me sentia parte de uma grande máquina, assim, só mais uma engrenagem de uma grande máquina, sem saber muito, tô fazendo isso por quê? Pra quem? Tô beneficiando a quem? Você tem um certo distanciamento, assim, sabe? Do seu propósito. E aí eu acho que vir pra cá, pra Caraíva, tem muito a ver com esse movimento, assim, de... aqui a gente serve as pessoas, a pessoa senta no restaurante, a gente já sabe o que a pessoa quer, a gente já sabe o que a pessoa vai escolher. A gente pergunta, é o mesmo de sempre? É o de sempre. E aquilo dá satisfação, dá prazer, as pessoas se sentem bem recebidas, as pessoas se sentem assim, em casa. No verão, tudo isso se intensifica. O sol aquece, o rio reflete histórias, o mar convida ao mergulho e os dias são embalados por encontros, músicas, novas amizades, novas histórias. Caraíva não é só um destino turístico, é uma experiência de presença, um estado de espírito. E aí, curtiu? Caraíva é aquele tipo de lugar que parece que o tempo desacelera e a vida corre fora do normal. Uma experiência muito legal. Fiquei já morrendo de saudades de voltar para lá. Olha, o programa Eu e Elas deste sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Lembrando que sábado que vem nós vamos estar de volta no mesmo horário. E eu já quero terminar o programa dando uma dica para você. Afinal de contas, estamos aqui na praia, temos que preservar o ambiente em que a gente vive. Se você chupou um picolé, joga o palitinho no lugar certo. Não deixa guima de cigarro, não deixe garrafa. Vamos preservar o ambiente porque amanhã temos as outras gerações além da gente, não é mesmo? Um beijo, bom final de semana, fique com Deus. Até sábado que vem. Você assistiu o programa Eu e Elas. Oferecimento Sicoob. Com o tempo, descobri uma escolha que muda tudo. Que faz crescer o espírito da parceria e o desejo de fazer a diferença. Porque estar juntos faz bem. E quando a gente se une, a transformação acontece. Em 2026, escolha acreditar no poder de cooperar. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.